Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma conversa nossa. Sabe, é curioso como tem personagens na Bíblia que mal aparecem, né? Quase um detalhe. Sim, sim, Mas que, se a gente olha de perto, escondem umas histórias e uns debates fascinantes. é verdade. Hoje o nosso foco é um desses, a Nath. Um nome que só aparece uma vezinha, lá em Juízes 3.31. Ele é o pai de Sangar, aquele juiz que ficou famoso por usar uma ferramenta de boiadeiro como arma. Bem diferente. Exatamente. E para situar o Anat, a gente precisa lembrar do período dos juízes, né? Foi uma época bem turbulenta em Israel. Muito. Ciclos e ciclos de se afastar de Deus, aí vinha a opressão dos vizinhos, o povo clamava e Deus levantava um libertador, um juiz. Certo. E é nesse cenário meio caótico que surgem figuras assim inesperadas, como o Sangar e, por tabela, essa menção rápida ao pai dele, o Anat. E é nessa menção única que a gente vai mergulhar hoje. A nossa conversa vai se basear num artigo bem interessante do site teológico, escrito pelo Diego Pereira do Nascimento. Isso. A ideia é tentar tirar o máximo de informação, de entendimento sobre esse Anat, que é quase um desconhecido, né? Usando as pistas que esse texto nos dá. É importante dizer, né, que como a informação direta é mínima, é só pai de Sangar, muito do que a gente discute sobre a Nath é inferência. Entendi. A gente parte do contexto da época, analisa o nome, a história do filho. O artigo que a gente está usando explora justamente isso, as suposições e também as polêmicas que surgem daí. Então preparem-se, a gente vai investigar o que dá para supor da vida do Anat, o que ele fazia, será, onde morava, e vamos entrar na questão do nome dele, que é bem intrigante. Tem uma possível ligação pagã aí, né? Exato. E também as diferentes leituras da frase filho de Anat. Bom, vamos começar a desembrulhar isso. E ao longo da conversa a gente vai ver como os estudiosos pegam esses detalhes do texto, sabe? Nomes, objetos, para tentar remontar os cenários. Sim. E isso levanta umas questões bem importantes sobre identidade, sobre fé, sobre como a Bíblia narra a ação de Deus naquele Israel antigo, um período tão complexo. Ótimo. Então, começando pelo básico. O que a gente pode inferir sobre Anat com base na Bíblia e na análise da nossa fonte? A única menção é essa mesmo, Juízes 3:31, pai de Sangar, o terceiro juiz. Isso, e a partir dessa frasezinha, o artigo começa a traçar umas deduções. Primeiro, a época em que Anat viveu. Provavelmente ele viveu boa parte da vida adulta num período de paz. Ah, é? Sim, aquela paz que veio depois da vitória de Eude, o juiz anterior, sobre Moabe. Então ele estaria num tempo mais tranquilo antes da confusão que o filho dele enfrentaria. Interessante. E sobre o estilo de vida? A fonte fala algo baseado na arma do sanga, né? Aquela aguilhada de bois? Exato. O texto levanta isso. O uso dessa ferramenta, que é pontuda, usada para guiar o gado, né? Isso sugere que Sangar vinha de uma origem camponesa. Faz sentido. Diferente de outros juízes que tinham um perfil mais guerreiro, como Otoniel. Então a inferência é que Anat e a família eram agricultores. Uma vida comum em Israel naquela época. Uma aguilhada como arma. Realmente, foge do padrão do guerreiro treinado, né? Reforça essa imagem de alguém do campo mesmo. Pois é. E a localização dessa família? O artigo dá alguma pista? Onde eles poderiam morar? A análise sugere que provavelmente era na região sul de Israel. Ah, no sul. Por quê? Porque o confronto do Sangar foi contra os filisteus. E os filisteus moravam ali na costa, vizinhos das tribos do sul, como Dan, Simelão, Judá. Era nessa fronteira que os conflitos costumavam acontecer. Entendi. Então, o cenário que está surgindo é de um agricultor, lá no sul de Israel, vivendo num tempo de paz relativa, antes da opressão filisteia que o Sangar combateu. Isso. Mas a fonte também deixa claro que não temos datas, né? Nascimento, morte. Nem sabemos se Anat estava vivo quando o filho fez aquele ato heróico. Exatamente. Aí são os limites da informação. A biografia do Anat fica cheia de lacunas.
O que a gente tem são essas pinceladas de contexto que a análise tenta preencher com as evidências que tem. Mas aí a gente entra num ponto que a fonte destaca como bem complexo, sabe? E que gera um debate danado. O nome Anat. Ah, sim, o nome. Qual é a questão com esse nome? É o que a fonte indica, e é bem provável, que o nome Anat venha de Anat, Anat? uma deusa bem importante lá no panteão dos cananeus, dos sírios, vizinhos de Israel. Ela era ligada à guerra, à fertilidade, Nossa. uma deusa pagã. Exato. Ter um nome derivado de uma divindade pagã, ainda mais para o pai de um juiz de Israel, levanta vaproços, claro. Com certeza. E o artigo explora o que isso poderia significar para a família do Sangar, tipo, quais as implicações. Sim, o texto mexe nessa tensão, levanta possibilidades, sabe? Baseado no nome e também no contexto geral ali de Juízes 3, que fala que os israelitas estavam se misturando com os povos vizinhos, adorando os deuses deles. Então, talvez a família do Sangar tivesse raízes pagãs. Ou, quem sabe, passou por um período de apostasia, de se afastar da fé em Yahweh. Talvez gerações antes, ou mesmo na época do Anat. Além dessa origem do nome, a fonte cita mais alguma coisa que possa reforçar essa ideia de uma ligação não israelita ou sincrética? Um ponto que o artigo levanta é a raridade desse nome, Anat, como nome próprio masculino na Bíblia hebraica. Ah, ele é raro. Sim, alguns estudiosos veem essa singularidade como um sinal. Talvez não fosse um nome tradicional israelita, indicando influência de fora, ou assimilação cultural, religiosa. Entendi. O nome sozinho já abre um monte de especulação sobre a identidade e a fé dessa família. Mas, para complicar um pouquinho, a fonte também traz o significado hebraico do nome, ou só a ligação pagã? Como está no texto, pode significar resposta. Ah, resposta. Isso mostra como a etimologia é complexa, né? Um nome pode ter ecos de outras culturas, mas também ter um significado próprio ali no hebraico. É um contraponto interessante. E essa ambiguidade toda no nome leva direto para a principal polêmica que o artigo discute, a expressão Sangar, filho de Anat. Isso é literal. Anat era o pai biológico mesmo, ou essa forma de identificar podia significar outra coisa? Exatamente aí que o debate pega fogo. O artigo detalha umas hipóteses alternativas que alguns estudiosos propõem. Quais seriam? Uma delas é que Anat não seria o pai, mas uma referência geográfica. Tipo, Sangar poderia ser de Bet-Anat, que significa casa de Anat. Era uma cidade cananeia que ficava lá no território de Naftali, no norte. Ah, então o filho de Amat seria, tipo, o cara lá de Bet-Anat. Isso, indicaria a origem geográfica dele. Tá. E qual a outra possibilidade que levantam? A outra hipótese que a fonte também explora é que filho de Anat seria um título de guerra. Título de guerra. Como assim? Como a deusa Anat era uma deusa guerreira, essa leitura sugere que Sangar talvez fosse um guerreiro cananeu lutando por Israel, ou então um israelita mesmo, mas que ganhou esse apelido pela bravura, talvez por influência daquelas práticas sincréticas onde invocavam deuses vizinhos. Entendi. Basicamente questiona se ele era mesmo filho no sentido biológico que a gente pensa. Nossa, duas alternativas que mudam bastante a figura do Sangar e o papel do Anat, né? O artigo que a gente está analisando, ele contesta essas ideias? Contesta sim. O autor acha essas hipóteses meio problemáticas, sabe? Dentro da lógica teológica da narrativa de Juízes. Por quê? Primeiro porque seria teologicamente estranho, no contexto do livro, Deus usar um estrangeiro, um pagão, para libertar Israel. Verdade. E segundo, também seria esquisito a Bíblia associar a libertação do povo de Deus, mesmo que só por um título, a uma divindade pagã. A narrativa sempre atribui a libertação a Yahvé. Faz sentido olhando pela ótica do próprio livro. E quais argumentos a fonte usa para reforçar a interpretação mais direta de que Anat era o pai mesmo? Bom, a análise reforça a ideia da paternidade literal com alguns pontos-chave. Primeiro, a estrutura da frase filho de Anat segue o padrão hebraico normal de identificar alguém pelo pai. É o que a gente chama de patronímico. Ah, o nome do pai. Isso. Sugere que Anat é um nome masculino, o pai. Segundo ponto. O texto diz que foi Deus quem levantou Sangar.
E no contexto de Juízes, isso implica fortemente que ele era israelita. E o artigo até cita outros exemplos no livro onde homens são identificados pelo pai, como Otoniel, filho de Quinás, e menciona também Jefté, filho de Gideão, embora essa ligação específica Jefté-Gideão possa ser uma leitura particular do autor. Mas o padrão de usar o nome do pai é super comum. Ok, então esse padrão de nomear pelo pai é um argumento forte. Com base nesses pontos, qual é a posição final do artigo sobre essa polêmica toda? Para onde a análise aponta? A conclusão que o texto apresenta é que a interpretação mais sólida, mais coerente com a narrativa bíblica, é a da paternidade literal. Literal mesmo. Ou seja, Anat seria de fato o pai biológico do juiz Sangar. Apesar de todas essas questões fascinantes que o nome e as outras interpretações levantam, né? É impressionante, né? Como uma única linha num texto tão antigo pode levar a gente a discutir agricultura, geografia, nomes de deuses, linguística, teologia. Totalmente. Mostra que mesmo os personagens mais apagadinhos podem ter histórias bem complexas por trás. Sem dúvida. E o interessante é como essa investigação toda, partindo de um detalhezinho, obriga a gente a encarar a complexidade daquele período histórico, as interações que nem sempre eram claras entre Israel e os vizinhos. Pois é. E as próprias sutilezas da narrativa bíblica. Fica claro como é importante não só ler, mas analisar o texto nos vários contextos, linguístico, histórico, teológico, para tentar extrair o significado. E acaba revelando muito sobre o próprio livro de Juízes, né? Essa época de transição, de identidades talvez mais fluidas do que a gente imagina, de fé sendo testada, e sobre como a Bíblia às vezes deixa essas pontas soltas que convidam a gente a investigar e debater por séculos. Exato. É um excelente estudo de caso sobre o próprio processo de interpretação. Então vamos só recapitular rapidinho os pontos principais sobre o Analete. A gente partiu de uma única menção, Analete, pai de Sangar, lá em Juízes 3:31. Isso. Vimos as inferências que a análise da fonte traz, provavelmente um agricultor lá do sul de Israel, vivendo num período de paz relativa, e exploramos a origem bem intrigante do nome dele, Analete, com as possíveis ligações com a deusa pagã Anat. E a gente abordou a principal controvérsia que o artigo discute: se filho de Analete significava pai biológico, origem geográfica ou um título de guerra. E reafirmamos que a conclusão do artigo que a gente analisou favorece bem mais a ideia da paternidade literal, apesar das questões válidas que as outras interpretações levantam. Para quem está acompanhando a gente, essa análise detalhada de uma figura que parece tão secundária mostra o valor de prestar atenção nos detalhes, né? É um exemplo muito claro de como uma informação que parece mínima pode abrir portas para a gente entender de forma mais profunda, mais rica, o contexto histórico, cultural e até teológico desses textos antigos. Precisamente. E talvez o mais importante aqui não seja nem saber exatamente quem foi Anat, porque isso continua com muitas dúvidas, né? Sim. Mas sim entender o processo de interpretação. Como a gente pesa as evidências do texto, do contexto, como considera ângulos diferentes, como lida com as ambiguidades, com as lacunas. É uma habilidade essencial para lidar com fontes antigas que raramente entregam respostas fáceis ou completas. E para a gente fechar, fica uma última reflexão aqui, inspirada pela nossa conversa, mas que vai um pouquinho além do que o artigo cobriu diretamente. Manda. Considerando essa obscuridade toda do Anat, essa possível ambiguidade no nome dele com ecos pagãs, e aí surge o filho dele, Sangar, como libertador. Um libertador que usa uma ferramenta de agricultor, não uma espada. O que isso sugere sobre as formas surpreendentes, talvez nada convencionais como a liderança e a ação divina podem aparecer? Especialmente em tempos tão turbulentos como os dos juízes. Que tipo de ideias pré-concebidas sobre qualificações para feitos heróicos essa história pode colocar em xeque? Fica a pergunta, né? Uma provocação excelente para a gente pensar. Fica essa questão no ar, então. Obrigada pela companhia de todos nessa exploração sobre Anat, o pai quase esquecido de um herói bem inesperado. Até a próxima!